Olá a todos, vamos então iniciar a nossa palestra de hoje. Vamos começar a fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos até Jesus, para que Ele possa levar até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento por estarmos aqui reunidos em torno do Seu nome, para mais um tema. E pedimos a proteção dos mentores, de Jesus, de Maria Santíssima, para todos nós, nossos familiares e para todos aqueles que acompanham as palestras do Centro Espírita Irmã Sheila, que frequentam, aos trabalhadores, e assim pedimos que todos possam estar em sintonia conosco, em sintonia também com os amigos da luz. Assim damos por iniciado a nossa palestra de hoje e temos no capítulo 25, Buscai e achareis, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Então, aqui Jesus vem nos ensinar que Deus, ele está sempre nos ouvindo. Deus está sempre nos ajudando. Então, aqui também nós temos que levar em conta a questão da fé, da certeza, porque a fé é a certeza, e também de fazer a nossa parte, porque nós fomos colocados aqui no mundo por um propósito. Estamos aqui no mundo de provas e expiações. Antes de reencarnar, fazemos uma programação reencarnatória, onde vamos escolher ali quem será o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Então, nós temos metas a cumprir aqui na Terra. Então, estamos sempre sendo assistidos pelos mentores espirituais, aqueles mentores que ajudaram a programar a nossa reencarnação. Então, essa certeza é justamente esse amparo também. E quando Jesus fala, pedi e vos dará, buscai e achareis, ele já está dizendo desse amparo divino. Mas aqui também fala da questão da lei do trabalho, porque nós estamos aqui e a lei do trabalho, ela é uma lei que está no livro dos Espíritos. Então, se reencarnássemos só uma vez, como é que ficaria tudo isso? Seríamos aquele ser como aquele homem primitivo, que teria que começar do zero, como se fosse uma tábua rasa. E aqui, então, a lei do trabalho, ela nos ensina que devemos nos aperfeiçoar, devemos desenvolver os valores morais, intelectuais, e conforme diz no livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Então, aqui, o progresso do homem individualmente, durante toda a vida, ele é uma busca. Então, temos que buscar constantemente essa evolução através da lei do trabalho. Então, os Espíritos nos dizem, sob o ponto moral, aquelas palavras de Jesus significam pedir a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Então, olha só, quando nós passamos por algum problema, uma dificuldade a vencer, nós temos que pedir
esse auxílio dos bons espíritos, nosso mentor espiritual, que muitos conhecem por anjo da guarda, e eles vêm ao nosso socorro. Então, a prece também ajuda a nos conectar com eles e também elevar a nossa vibração, porque muitas vezes a nossa vibração ela está tão assim, vamos dizer assim, baixa. Por quê? Porque nós nos entregamos ao desespero, à tristeza, à reclamação, e muitas vezes eles querem nos ajudar, mas não conseguem se conectar conosco, justamente por causa da nossa vibração. Então, aí também vai o nosso esforço de superação, de pensar o seguinte: o que essa dor está querendo me ensinar? Eu estou passando por um problema. Qual o melhor meio de eu passar por tudo isso, de vencer, de superar? Então, é isso que eles estão nos falando. Porque se nós nos entregamos ali ao desespero, à reclamação, nós estamos ali fazendo com que essa nossa vibração ela fique uma vibração muito negativa. E muitas vezes não percebemos ali a presença do nosso mentor espiritual querendo nos inspirar bons pensamentos para superar tudo isso. Porque eles nos inspiram, mas o mérito é nosso. Esse trabalho também é um trabalho de intelectual, um trabalho de procurar os meios mais fáceis de evoluir. Deus sempre está nos ajudando, mas muitas vezes nós não percebemos ajuda quando eles tentam nos inspirar bons pensamentos, tentam nos conduzir para o caminho do bem, tentam nos inspirar assim: olha, não pensa tanto errado, faça uma prece, corrija esse seu problema que você tem, porque muitas vezes nós não percebemos as nossas imperfeições e queremos assim no dia a dia ser o dono da razão, temos dificuldade de pedir perdão, temos problema nos relacionamentos. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos nessa sintonia negativa e nos conectamos com aqueles espíritos que querem nos tirar do caminho, que não querem que nós evoluamos, vamos dizer assim. Então, precisamos refletir tudo. Deus sempre está nos ajudando, mas é preciso que entremos nessa sintonia, primeiramente fazendo a nossa parte, que é desenvolver valores morais, valores intelectuais, depois vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, para que possamos entrar ali em sintonia com esses amigos espirituais que estão todo momento querendo nos ajudar. Então, a ajuda, ela sempre vem e muitas vezes nós não percebemos. Aqui o outro item é: observai os pássaros do céu. Então, Jesus fala assim: não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de nossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e nem colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura de um côvado? Então, Jesus ele vai falando sobre a questão dessa preocupação nossa, né, de ajuntar as coisas aqui na Terra. Ele fala aqui de forma poética. E aqui no livro do Evangelho diz que nós não devemos deixar as coisas acontecerem, de ficar de braços cruzados, como se tudo fosse cair do céu. Mas aqui uma frase muito interessante que ele fala, que é: onde está o seu tesouro, também está o vosso coração. Que tesouro é esse? Nós temos aí uma reflexão para todos nós.
o nosso tesouro, aquilo que nós colocamos ali, uma força, né? Por exemplo, tem gente que o tesouro é o dinheiro mesmo. Tem pessoas que o tesouro é, por exemplo, ficar famoso. Tem gente que o tesouro é conquistar ali as pessoas no dia a dia, ser ali uma pessoa que vai ter muitas curtidas nas redes sociais e se entristecem porque quando isso não acontece. Então, são várias coisas. Então, tem gente que o tesouro dela é ali alguém que ela acha que é posse dela. Então, eu não sou feliz se fulano ou fulana me abandonar. Ah, eu vou sofrer muito com isso. Então, o nosso tesouro é para ser pensado. Que tesouro é esse? São os bens espirituais. O nosso coração ele deve estar sempre ali focado com os bens espirituais. Nosso tesouro deve ser ali as aquisições de ordem moral, porque esse mundo ele está muito evoluído intelectualmente e muitas pessoas colocam seu tesouro ali numa força, em algo que não vai assim acrescentar nada na questão da evolução espiritual. Não é que nós não devemos cuidar das outras coisas, não é isso. Devemos, assim, ter o nosso trabalho, temos que estudar, temos que evoluir nesse sentido, temos que amar as pessoas que amamos, mas muitas pessoas, elas vivem aqui como se fosse, assim, um oba-oba. Aliás, o Platão falava disso, né, que a Terra é um mundo ilusório, e que aqui é um mundo onde as pessoas vivem assim, é como se estivesse numa caverna. Ele faz isso na menção no mito da caverna, como se fosse assim, o seu tesouro fosse assim, as coisas ilusórias aqui da terra. Então Jesus ele vem nos chamar a atenção, porque o nosso tesouro ele tem que estar nas aquisições de ordem moral, no bem que fazemos, na prática da caridade, em observar o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Então, às vezes nós não pensamos sobre isso. Por que eu reencarnei nessa família? O que eu tenho que contribuir nessa família? Qual que é o meu verdadeiro tesouro? Muitas pessoas estão perdidas nesse mundo, buscando somente as coisas materiais. Então, por exemplo, é o último celular, é o último carro do ano, é o mundo da aparência, é o mundo ali fantástico ali das redes sociais, onde a pessoa coloca todo o seu tesouro ali. Então, o nosso verdadeiro tesouro é justamente o autoconhecimento, é o esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações, é aquilo que nós damos força. O que é dar força? Dar força é quando nós colocamos assim muita força energética em algo. Por exemplo, quando amamos um filho, esse filho é muito caro para nós. Quando nós amamos ali, por exemplo, o Evangelho de Jesus, nós vamos colocar força nesse Evangelho e cumprir as suas palavras ali no nosso dia a dia, prestar atenção o quê? No nosso pensamento, no nosso comportamento, naquilo que falamos, como tratamos o outro, qual o esforço que estamos fazendo para domar as nossas más inclinações e através do autoconhecimento. Quando nós percebemos tudo isso, nós vamos colocar o nosso tesouro justamente nessa força que é justamente dessa nossa evolução espiritual, desenvolver valores morais, valores intelectuais para conquistar sabedoria. Então, nosso tesouro é esse, porque esse tesouro, a traça e a ferrugem não corrói. Então, quando Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque também, muitas vezes, nós ficamos muito preocupados com o amanhã. Então, temos excesso de futuro, isso gera uma ansiedade muito grande. Ou então, o excesso do passado, por que eu não fiz assim? Por que eu não consigo me perdoar? Por que eu não consigo perdoar o fulano? Então, a gente fica com excesso de passado, só que o passado, ele não volta, ele já passou, já acabou, é finito. E o futuro não chegou e não chega nunca. Porque quando chega amanhã é presente. Então, o presente
é a nossa melhor forma de renovar o nosso destino. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas aí com uma ansiedade muito grande por conta do Covid. Então, o que acontece? A doutrina espírita nos ensina o quê? Que nós temos o tempo certo de partir. Então, quando chega o momento, nós vamos partir, porque está programado a nossa volta. Nós vemos pessoas aí com mais de 90 anos, 100 anos, se curando. Por quê? Porque não chegou a hora. E às vezes uma pessoa jovem e morre, desencarna. Mas o desencarne também é uma volta para casa, é uma libertação. Então, não temos que ter essa preocupação, vamos viver hoje, o presente. Então, às vezes, a gente fica com essa ansiedade muito grande por coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer. Na maioria das vezes não acontece. Então, vamos focar no hoje. E aqui é outro tema, não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele, até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se a casa dela não for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Então, essas palavras de Jesus, ele dizia, que está em Mateus capítulo 5, versículo 9 a 15, dizia o seguinte, que quando os apóstolos iam pregar, né, eles iam nas cidades, que eles não precisavam levar nada, porque eles iam ser bem acolhidos. Porque naquela época era assim, eles davam hospedagem aos viajores. E também aqueles que não recebessem, né, ele fala aqui, ó, quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 9 a 15. 10, desculpa, versículo 9 a 15. Então, por quê? Porque a socorrer ali as pessoas é também um ato de caridade. Vamos lembrar que hoje em dia isso já não é mais possível, os tempos mudaram. E aqui no Evangelho faz menção o quê? Para que os adeptos do Espiritismo não fiquem assim, tentando fazer com que as pessoas se tornem espírita. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que pensam como vós, que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai-o em paz. Os que vos repelem, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje pela brandura. Por quê? Porque antigamente as pessoas eram forçadas, por exemplo, a serem católicos, a serem de outros lugares, outras religiões onde eles estão. Vamos pegar a nossa experiência. E a pessoa que não se convertia, muitas vezes ela sofria ali, né, uma pena, ia presa, às vezes até para fogueira. Muitas perseguições existiam. Mesmo na época de Jesus mesmo foi perseguido por pregar ali uma nova moral, né? Mas ele falou, não vim destruir a lei e os profetas, vim dar seguimento. E ele fala da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, né? Amar sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo. Então, Jesus ele veio com brandura. E isso foi esquecido durante esses 2000 anos. E hoje em dia, muitas vezes, a pessoa quer, por exemplo, converter
a sua família, os seus amigos ao espiritismo. Então, cada um tem o seu tempo, nós temos que respeitar a religião de cada um, isso é muito importante. Então, nós temos que refletir que o importante não é a religião, não é o rótulo, o importante é a nossa renovação moral. Às vezes a pessoa não tem religião nenhuma e é muito mais cristão do que muitos religiosos. Então, isso que é importante. Então, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer muito essa participação do irmão Sheila e muita saudade de todos. Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecendo a irmã Sheila, a Caibai Schutel, a todos os espíritos amigos lá dessa casa espírita que eu gosto muito. E vamos assim agradecendo a Jesus por essa oportunidade, que Ele envolva com muitas luzes, com muitas bênçãos, a toda a família de vocês, a todos vocês, a todos aqueles que estão doentes, também ao nosso planeta, ao nosso Brasil, e que Jesus possa levar até Deus, nosso Pai, nosso agradecimento por esse encontro, por tudo que somos, por tudo que temos, e que fiquem em paz. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, muita paz, que assim seja.